firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. Adeus, seja o louvor. Tem um versículo que diz: no mundo tereis aflições. E quantas são as aflições neste mundo, né? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, nós andamos pelo vale da sombra da morte. Por quê? Porque a gente teve que passar por vários médicos quando descobriu que algo diferente no ultrassom. Então passamos por vários outros ultrassom para saber se a Ju ia ter mielomeningocele com hidrocefalia. E os diagnósticos, Lê, eram assustadores. Que a Ju era improvável. Não gosto muito dessa expressão. Improvável por quê? Porque ela não ia viver. Se vivesse, seria alguns dias. Se vivesse, poderia ter muitas sequelas. Aí veio o primeiro diagnóstico, onde praticamente desmoronou o castelo. Aí o mundo caiu, né? Aí o mundo caiu aquela noite. Quando eu me batizei, eu fui no dia... Eu já estava com alguns sintomas e tinha uma consulta marcada no dia seguinte, na segunda-feira, para ir no médico. Foi quando a gente teve a confirmação, descobriu tudo. E foi diagnosticado que ele tinha um tumor. E ele já queria operar na própria semana, na quinta-feira. Tem que operar, tá? E a gente saiu de lá desesperado. E nós tivemos que sair da noite para o dia, como o Cid fala, de Ipixuna, e vimos buscar recursos para tratamento de saúde aqui em Manaus. O Caleb sempre foi assim um pouquinho doentinho, dor de garganta, infecção. Achávamos normal, só que se repetia várias vezes, né? E quando a gente voltou, como o Eliezer falou, de férias, ele já veio doente quando chegamos em Pichum. E Deus providenciou uma equipe que foi aqui de Manaus para Ipixuna, né? Quem sabe conhece, lá é muito longe. E então essa equipe, que era da Marinha, se não me engano, nós fizemos uma consulta. O Caleb estava bem doentinho, já com algumas manchas no corpo, e então foi feito um exame, e aí foi sugerido que poderia ser alguma coisa semelhante à leucemia. A Chloe Ohanian nasceu no dia 16 de janeiro de 2012. Ela nasceu 3 meses prematura, ela estava de 28 semanas de gestação. Muito pequenininha, um pouquinho maior que uma régua de 30 centímetros, só para vocês terem uma ideia. Então ela nasceu com 32 centímetros e pesando 820 gramas. Então imagina para uma mãe, para um pai, especialmente de primeira viagem, que susto que foi tudo isso. O João, ele nasceu com uma doença rara no fígado chamada atresia de vias biliares. Com 1 mêsinho de vida ele já tinha feito cirurgia, mas a doença evoluiu para cirrose hepática, e aí a gente foi encaminhado para São Paulo para o transplante, né? Fui pro parto, nasceu a Juliana, e todos os bebês que nascem, eles são mostrados ali no vidro. E a Ju passou correndo. A Ju passou enrolada nas toalhas e já foi correndo para a UTI. E daí para frente eu percebi que com a Ju seria tudo diferente. E eu fui aprendendo a lidar, a assumir a Ju, as diferenças. E foi assim, no dia seguinte foi a primeira cirurgia. No dia seguinte que a Ju nasceu, ela nasceu no sábado, no domingo ela foi para a primeira cirurgia, e já lá
na maternidade, alguém falou para mim que ela foi apresentada na época. O superintendente da escola dominical era o tio Arthur. Ele disse que anunciou que nasceu a mais nova aluna, Juliana Carabete. Então, isso era tudo carinhos que chegavam pra gente. Eu posso dizer que, assim, nessas aflições, né, a igreja esteve muito presente na minha vida, né? E na vida da minha família. Durante esses meses, os primeiros meses que foram os meses mais difíceis para a gente sentiu o apoio em oração, pessoal mandando e-mail, naquela época não tinha WhatsApp, mandando mensagens através dos meus pais, todo mundo perguntando, orando, suportando com a gente em oração. Isso foi muito importante. A gente sabe que a vida da Chloe é um testemunho, resultado de oração. Minhas amigas, as senhoras que faziam parte do departamento feminino, todas eu lembro que vieram aqui em casa, a gente clamou de joelhos também pelo nascimento do meu bebê e isso uniu muito. Começou a maratona da oração em volta. E as irmãs da nossa igreja sempre são fervorosas em oração. A gente perdeu algumas guerreiras de oração com os anos, mas aquele apoio, aquele suporte que a gente teve desde o começo foi muito importante. Em 2004, né, quando minha mãe teve câncer pela primeira vez, a igreja toda esteve orando, né? Minha mãe já ia na escola dominical, ela sempre fez muita oração, sempre acordou muito cedo para fazer oração, mas nesse tempo, né, difícil, nós pudemos sentir a oração dos irmãos da igreja, né? E você lembra alguma palavra, alguma oração que você recebeu nesse período que você estava em tratamento? Sim. Foi até engraçado, porque duas pessoas me ligaram e me deixaram o mesmo versículo, que foi o tio Moisés e o tio Arthur Seradariani. Eu vou até ler aqui, foi Josué 1:9, que fala: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E esse versículo, todo dia que eu estava saindo para ir para o hospital, para fazer tomar as quimioterapias ou na época na cirurgia, eu ia falando esse versículo, porque eu sabia que Deus estava indo comigo. Então isso dava muita força para a gente seguir em frente e saber que a igreja estava toda junta comigo. Aí eu pedi oração para todo mundo que chegava ali para visitar a Ju na maternidade, pelo vidro mesmo. Eu também falava, ora pela Ju, né? Porque não dava para a pessoa entrar. Não podia. Eu tinha que me vestir toda para poder entrar, avental, para poder amamentar. E as pessoas visitavam a Ju pelo vidro? Visitavam os irmãos da igreja. Lembro de cada um que foi até lá. Né, e a gente se vê, né, em alguns momentos no hospital sozinho, e aí na verdade a gente não tá sozinho. Por quê? Porque os irmãos estão orando pela gente, sustentando, e Deus vai sustentando pela mão, né, vai nos carregando no colo, porque só quem passou por essas situações, né, ter um câncer na família, e depois minha mãe teve de novo em 2016, só Deus pode, né? Só Deus pode dar força, só Deus pode dar a cura. Esse tempo durou aproximadamente 2 anos e 10 meses, se não me falha a memória, né? Então foi um tempo muito angustiante, de muitas internações, de muitos momentos difíceis. E João Guilherme era bem bebê, assim, ele tinha 4 meses, a pele dele era bem amarela, os olhos. Eu era quase verde. Sim, quase verde. E a médica falou assim, olha, Adriele, o João tá grave, ele não vai poder voltar para Brasília, vocês vão ter que ficar aqui em São Paulo. E aí eu falei assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? Porque a gente não tinha conseguido casa de apoio, a gente estava num hotel, porque a gente pensou que ia fazer a consulta e voltava para Brasília como das outras vezes, né? Mas aí a médica não autorizou a nossa volta
E foi aí que a gente ligou para o irmão Gregório e contou toda a nossa situação. E ele abraçou a nossa causa junto com a gente, levou a gente lá para a igreja, onde a gente foi muito bem recebido. Todo mundo abraçou a causa ali e eu não imaginava tamanha recepção, mas a gente foi muito, muito amado por todo mundo. Tinha uma retaguarda muito grande orando pela gente. Como você sentia essas orações? Eu sentia porque só Deus para dar forças para você não desanimar, não desistir. Comigo, todos aprendiam a segurar. Eu lembro das meninas da igreja, mais ou menos da idade da Ju, elas queriam segurar a Ju. E eu brincava na época que eram abelhinhas em volta da minha florzinha. Então você estava pedindo oração para a Ju poder segurar a cabeça, segurar o tronco, e as crianças queriam segurar a Ju. Queriam segurar também, e eu de certa maneira envolvia, e elas seguravam, e era muito bacana ver ela crescer em volta dessas outras crianças, nos aniversários, nos acampamentos, em todo o crescimento da Ju. Sempre ela foi rodeada pela igreja. Os irmãos levavam a gente para o hospital, tinha uma escala, eu lembro que tinha uma escala, assim, um levava, o outro buscava, e aí os dias foram passando, eu me preparando para ser a doadora, o João cada dia mais grave, assim, era bem desesperador ver a situação dele, mas os irmãos estavam ali com a gente, dando todo o suporte, em oração, financeiramente também, todo mundo ajudando. E até o grande dia do transplante chegou. E aí chegou o dia da cirurgia, chegou o dia daquela situação difícil, que parece que quando você vê o teu filho entrando para a sala de cirurgia, aquela porta que abre, que você fica de um lado e o filho do outro, parece que você está entregando seu filho assim para as pessoas e não poder fazer nada, mas Deus estava lá com ele, né? E a gente tinha essa certeza, porque mesmo a nossa fé, e também o que marcou foi o apoio da igreja em todos os sentidos para nossas vidas. Em um momento muito crítico do tratamento, Caleb no isolamento, com uma imunidade muito baixa, e a gente já muito angustiado e até um pouco desesperançoso com a situação. Eu liguei para o irmão Garô, e eu, naquele dia sozinho em casa, eu estava à tarde até cuidando dos afazeres de casa com a pequenininha, que era Abigail, e chorei bastante. O irmão Garô procurou me consolar, enquanto isso a Jaque no hospital com o Caleb. A gente passou por um momento muito difícil, e esse foi um deles, e certamente contando com as orações e ajuda dos irmãos. E de lá para cá, sim, foi correria de médicos e tal, mas quando a gente contou para a igreja, né, que a gente compartilhou o que estava acontecendo, eu lembro que a liderança da igreja, na época o pastor Equisiano estava aqui também, eles foram todos lá em casa para orarem por mim, ungiram com óleo. A gente estava naquela expectativa de ir para o hospital, mas aí quando chegava lá tinha uma intercorrência e aí o transplante não poderia ser feito. A gente tinha que voltar para casa de novo, e era bem frustrante assim essa situação, porque a gente estava tão ansioso, toda a igreja ansiosa à espera do transplante, e aí chegava a hora, não podia ser feito. E teve um momento assim que me marcou bastante, foi quando os irmãos se reuniram, né, e foram lá ungir a cabeça do João com óleo, porque lá em Tiago, né, Tiago 5,14 fala assim: se tiver alguém dentre vós doente, que chame os presbíteros da igreja e que façam uma oração sobre ele ungindo com óleo, né, e assim os irmãos fizeram. Este momento foi bem marcante, assim, foi bem especial.
E junto com isso, as alegrias. Eu lembro também de um irmão, vou falar até o nome dele, o Gregório. Quando a Ju era pequenininha, ele falou para mim, vocês são pais privilegiados. Falei, esse cara tá doido, privilegiado? E aquilo falou, eu pensei, né, porque não é com ele. Tudo era mais difícil, fralda mais caro, roupinhas mais difíceis, porque não era qualquer roupinha de recém-nascido ou de criança de 1 ano, 2 anos, que passava na cabecinha dela. Então era uma roupinha pequena que tinha que passar pela cabeça, que era maior. E tudo como privilegiado. E eu pude ver que nós fomos muito privilegiados. Desde o começo, mesmo nas épocas difíceis, o versículo que sempre marcou a gente era o versículo que a gente usou no nosso convite de casamento, eu e o Rostrof, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, Salmo 126, 3. E essa alegria é uma coisa que marcou desde o começo. Quando você tem uma bebezinha que tem tantos problemas de saúde, e você vê que no meio de tudo isso, ela ainda tem uma personalidade legal, uma alegria, ela dava risada, ela brincava, ela nunca teve uma personalidade triste, de choro, e isso foi muito importante. E a gente sabe que tudo isso é resposta de oração. E quando eu passei pelo período de quimioterapia, que foi acho que o período mais sofrido em todo esse ciclo que eu passei, foram idas e vindas. O Júnior fazia quimioterapia a cada 21 dias, de segunda a sexta, e o que me chamava a atenção é que de segunda ele entrava andando no hospital, mas na sexta-feira ele tinha que sair na cadeira de roda de tanta fraqueza que tinha. E fora alguns desmaios, alguns pontos aí que deixou a gente muito assustado. E uma coisa que me chamou muita atenção foi uma colocação de um jovem não é muito amigo do Júnior, que é o Rodrigo, com aquela preocupação, né, de o Júnior estar sendo internado periodicamente de emergência. Ele perguntou, mas tio, o Júnior não vai morrer, né? Parece engraçado, mas ali foi um ato de carinho, de amor para com o Júnior, né? Não querendo que nenhum mal acontecesse com ele. Nos momentos que eu me sentia bem, pós o tratamento, o lugar que eu sempre queria estar, que eu me sentia bem, era na igreja. Então, chegava num sábado, a gente estava à noite na mocidade, domingo ia na escola dominical, o culto era à tarde, ia para o culto também. E aí depois voltava todo o meu ciclo, aí eu ficava um tempo sem igreja, aí me sentia bem, voltava de novo. E do ciclo das quimioterapias, aí quando você estava bem, eu ia para a igreja. Era onde eu me sentia bem, onde eu estava com os meus amigos, com a família da fé. Então foram vários pedidos de oração. Foram. E toda semana, isso não impedia a gente de ir na igreja ou ir aos acampamentos da igreja. Aí veio a idade escolar. Tinha que pôr a Ju na escola. Eu tinha que trabalhar, a Ju tinha que ir já para a escola. E eu moro do lado da escola mais legal do bairro, da Zona Norte. Aí foi onde teve a primeira negativa escolar. Não aceitaram a Ju. E com essa escola, várias escolas não aceitaram a Ju naquela época, 30 e poucos anos atrás. Eu trabalho em escola, trabalhava com educação e não conseguia pôr a Ju numa escola. Foi bem difícil, uma batalha grande, onde a igreja também orou por isso. E uma escola aceitou e a gente sempre querendo o melhor. Depois foi para o fundamental. Eu lembro que eu paguei no fundamental 2 mensalidades para poder ficar uma professora com ela. Então foi outra batalha. Aí depois passou do fundamental, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu tabuada, fez o ensino médio, chegou até o Senac. Então foram muitas alegrias. Lembra aquela palavra lá do começo? Improvável. Minha Ju, improvável.
ela fez todo o ciclo escolar. A Ju completou. E no dia seguinte eu recebi uma ligação do RH da Unip Objetivo, que era para eu levar a Ju lá porque ela ia ser contratada. De novo, a improvável foi contratada pela Unip, pelo Objetivo. Ela tinha salário. Ela ganhava a cesta básica, ela continuou a trabalhar e ela nos deixou herança. Tinha lá o fundo de garantia da Ju e a Ju deixou herança para nós. E isso acabou trazendo assim mudanças na nossa vida ministerial. Deixamos a igreja de Ipixuna repentinamente e tivemos que ficar por aqui mesmo em Manaus, porque no mínimo o período de tempo fixo seria de 3 anos. E nesse período aí, neste ínterim, a Igreja Evangélica Missionária de Manaus acabou nascendo aqui, né, onde nós estamos até hoje. A primeira vez que a gente foi para o Brasil com a Chloe foi em 2015, no fim de 2015. Foi uma emoção muito, muito grande para a gente finalmente poder levar a Chloe lá. Fizemos uma dedicação lá na igreja também, juntamos todos os primos, foi uma época de bênção, de alegria. Em cada doença, cada internação, a gente pôde ver, né, o milagre de Deus. E ela pôde superar esse momento. Deus operou um milagre na vida dela, né, e ela foi curada em 2005, né, e pudemos viver muitos momentos, né, em família, na igreja. Quem conheceu ela, né, pôde testemunhar esse momento. E quando tudo acabou, foi no dia do aniversário do meu irmão, foi no dia 16 de abril. E aí eu pedi para voltar no hospital no dia seguinte, no dia 17, para poder tomar um pouco de soro, porque eu falei, se eu fizer isso eu vou me sentir bem e tal, só que nada está no nosso controle, tudo é no controle de Deus. Calhou que mesmo fazendo isso, eu passei mal no domingo, tive que voltar para o hospital para poder tomar mais soro, porque eu cheguei a quase ter um outro desmaio em casa. E ali eu, num momento de ansiedade, que aquilo não passava, não acabava, meu pai, percebendo aquilo, ele segurou na minha mão e falou assim, não precisa ficar assim, não precisa chorar. Ele segurou a minha mão e falou assim, quer que eu faça uma oração? E ali ele orou, eu me acalmei, me levaram para um quarto, e ali eu fiquei lá tomando o soro que eu precisava para poder me hidratar, e depois foi só recuperar. E graças a Deus estamos aí comemorando os 90 anos da igreja. 20 anos fez. A Ju está aí, saudável, cheio de vida e trabalhando na obra do Senhor, que é o mais importante. O transplante chegou e foi assim, a mão de Deus estava em cada detalhe. Em tudo que a gente passou tinha a mão de Deus, e toda a igreja ali com a gente, em oração para que desse tudo certo. E deu, né, João? Deu. Várias escolas não aceitaram a Ju, mas teve uma escola que aceitou então desde o dia que ela nasceu, que foi a escola dominical. Ai, é verdade, escola dominical. Escola dominical, que alegria. Tudo aquilo que eu não aprendi das histórias bíblicas, eu aprendi com vocês. Então, a Ju viveu 32 anos e nós temos aqui 32 medalhas. A próxima medalha para a Juliana. A alegria da Juliana. Juliana é uma das alunas, dos alunos mais alegres da escola dominical. Está sempre disposta.
a Ju não faltava. A Ju não faltou nenhum domingo, porque ela tinha alegria de ir. Nosso Deus é o Deus do impossível. É Ele que dá sempre a última palavra. E para quem lembra do Caleb de 5 anos, olha só como ele cresceu. Olá, irmãos, eu sou Caleb. 19 anos depois do diagnóstico da neoplasia leucemia linfóide aguda, Deus me abençoou com a cura. Passei por todo o tratamento de quimioterapia, radioterapia. Bati o sino lá no Emoan, dia 8 de novembro de 2019, se eu não me engano. E para mim foi uma vitória, para nossa família foi uma vitória, para toda a igreja também foi uma vitória. Agradecemos ricamente por todas as orações que vocês fizeram. E assim continuamos orando por vocês e por todas as igrejas da Meio-Dia, vinculado com a Meio-Dia. Porque eu só estou em pé hoje porque, eu sou filha de Deus e porque eu tive uma igreja que tem amor pelos irmãos. Obrigada, irmã, que vocês farem parte da minha vida. Eu amo vocês. O que eu falo assim, nunca deixe de orar, porque independente do que você está esperando de Deus, Ele sempre está te ouvindo. E Ele vai fazer o que é o melhor para você, que até você não sabe o que é, né? Mas Deus sabe. Você acha que uma coisa é boa, Deus sabe o que é melhor. A Chloe já está com 12 anos agora. É uma menina feliz, uma menina saudável, que adora louvar. Ela faz aula de canto com uma professora de louvor. Isso tudo é muito legal. Mas o importante para a gente é que a gente sabe que aquele que começou a boa obra na Chloe vai continuar até completá-la no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse versículo também a gente vê que é para a nossa igreja, a Igreja Evangélica Irmãos Armênios, que o Senhor começou uma boa obra nessa igreja. Ele ainda continua a operar e vai continuar conduzindo essa igreja, a nossa igreja, a minha igreja, até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nunca desistem da oração, né? A oração teve um papel fundamental na salvação da vida do Caleb desta enfermidade. Então, fica aqui nossa palavra de incentivo. Dei muito trabalho para a igreja, pedindo oração. Mas eu tenho certeza que não só nós aqui na nossa família, mas a igreja também se regozijava das alegrias da Ju, das vitórias, das conquistas. Nas complicações finais da Ju, também foram momentos bastante difíceis para a gente passar. Praticamente moramos 2 anos no hospital, com diagnósticos bem difíceis, né? Mas sempre com louvor pelos corredores, onde a Ju foi conhecida pela... a Ju... ela desfilava com as tiaras na cabeça, com um louvor bem alto pelos corredores. Quando ela voltou a comer, foi uma alegria para mim, e ela adorava ovo, adorava omelete, não fazia ovo no hospital. Aí eu levei um fogão elétrico lá e fazia no banheiro. Aí eu expliquei que eu queria muito ter a alegria de ver a Ju comendo o omelete dela de novo. E sabe o que aconteceu? O omelete da Ju entrou no cardápio. E teve uma tarde que veio para mim, acho que uns 6, 7 pratos de omelete para eu experimentar se era igual o omelete que eu fazia para Ju. Então, coisas de privilégio mesmo. Isso sabe o quê? Caminho no deserto. As crianças ganham presente do papai. Eu ganhei também um presente do Papai do Céu, uma bonequinha linda, movida, bateria movida, a válvula. E a válvula parou de funcionar. Eu curti muito, brinquei muito com o meu presente, chorei muito, ri muito, abracei muito. Foi lindo, foi linda a vida que nós tivemos com a Ju. E eu tenho certeza, eu não preciso falar o quanto ela amava cada um da nossa igreja.
E eu tenho certeza que no dia 24 de agosto, lá do céu, ela vai cantar bem forte.